Antes de Troia arder, e antes mesmo do cavalo de madeira ter sido colocado às portas das muralhas desta cidade, já um longo caminho havia sido percorrido, tanto na terra como no céu, rumo ao confronto final entre gregos e troianos. E neste primeiro episódio desta minissérie sobre a Guerra de Troia, iremos falar de toda a história, das origens, de um dos maiores conflitos que a civilização ocidental terá tido de memória. Começaremos este vídeo no Olimpo e terminaremos mesmo às portas da guerra, com o rapto da bela Helena de Esparta por parte de Paris e das suas tropas troianas. No alto do Monte Olimpo, Zeus já reinava nos céus. Tinha derrotado o seu pai Cronos, deus Saturno, um deus tirânico, autoritário, um sanguinário por natureza. Zeus tinha trazido ordem e liberdade ao mundo dos deuses. Mas agora começava também a revelar a sua natureza genética. Tal como o seu pai, começava a governar com capricho, autoritarismo, de forma muito errante, e já ninguém sabia o que esperar de Zeus e das suas punições. Tanto punia severamente o pequeno como o grande delito. E assim, Hera, a sua esposa e simultaneamente sua irmã, acabou por ser a primeira que ousou conspirar contra ele. Foi ter com Poseidon, senhor dos mares, uma vez que esta sabia que Poseidon tinha também uma mágoa muito antiga com Zeus, pois na divisão do mundo, após a vitória sobre os titãs, Zeus ficou com os céus, Poseidon com os mares e Hades com o submundo. E para Poseidon, obviamente, não haveria qualquer tipo de distinção entre os três poderes. Para ele, deveriam ser todos iguais. Mas Zeus não achava o mesmo. E uma vez que até simbolicamente o mar não é senão um reflexo dos céus, Zeus achou que tanto Hades como Poseidon não eram mais seus irmãos, mas vassalos, e passou a tratá-los como tal. O mar era a imagem do céu, o céu era a perfeição. E Poseidon não compreendia isto e disse assim a Hera: Não fui eu lançado à sorte como os outros. Não recebi eu o meu reino dos mares, tal e qual como Zeus recebeu o céu e Hades recebeu o submundo? Então, por que razão havia ele tratar-me como criado, quando bem sabe que sem o mar não há terra que se sustente, nem navio que navegue, nem cidade que prospere? Que ele se contente com o seu terço do mundo, como eu me contento com o meu. E que não pense em assustar-me com a sua mão poderosa, como se eu fosse um dos seus filhos, obrigados a obedecer-lhe. Eu não lhe devo obediência absolutamente nenhuma. Hera saiu do pé de Poseidon satisfeita e voltou-se agora para Apolo, deus da profecia, deus da música. Este era um dos mais amados filhos de Zeus, mas também tinha uma mágoa antiga com o seu pai, uma vez que este lhe negou culto numa das cidades que mais o reverenciava. E traçaram um plano. Enquanto este dormia, iriam amarrá-lo e tirar-lhe o trovão, ou seja, despojá-lo do poder supremo dos deuses. O raio era esse símbolo, e quem o tivesse tinha o poder. E assim fizeram. No dia seguinte, Zeus despertou preso, não conseguia mexer um único músculo. E os conspiradores já se riam da impotência dos Zeus e já discutiam quem haveria de ser o próximo sucessor no reino dos céus. Mas Tétis, a ninfa do mar, temendo que esta queda de Zeus pudesse despoltar uma guerra civil no Monte Olimpo, acabou por ir buscar Briareu, um monstro de 100 braços, para libertar Zeus. Zeus, agora liberto, tornou-se ainda mais violento e ainda mais cruel. Para Hera, o castigo por ter liderado esta conspiração foi ficar suspensa no céu, presa pelos pulsos em braceletes de ouro, com bigornas atadas aos tornozelos. Castigo que ela suportaria por um dia inteiro. E por mais aterrorizadores que fossem os seus gemidos, ninguém ousava socorrê-la. Mas a Poseidon e a Apolo, Zeus reservou um castigo ainda mais cruel, mais penoso e mais duradouro. Um castigo totalmente humilhante. E olhando para ambos,
disse com a voz pesada como se fosse a própria tempestade a falar. Escutem-me agora, Poseidon de vasto poder e Apolo de arco de prata. Julgavam que o filho de Cronos podia ser preso como um qualquer mortal adormecido? Que o senhor do raio podia ser derrubado por mãos ingratas como as vossas? A vossa transgressão é tão grave que terá um castigo lento, amargo e digno da vossa insolência. Durante um ano inteiro serão privados da vossa honra divina. Não ouvirão hinos nos templos, não receberão o fumo dos sacrifícios, nem caminharão entre os imortais como senhores. Descerão à terra dos homens, onde o suor pesa sobre a pele, e onde até o mais nobre aprende a baixar a cabeça. Vocês servirão como mortais, obedecerão como servos e trabalharão sob a palavra de um rei. Mas não pensem que vos darei um rei justo, nem piedoso, nem sequer amigo dos deuses. Isso seria descanso e não punição. Dar-vos-ei um homem cuja alma é estreita como uma casa sem luz, um rei arrogante, ingrato, orgulhoso e avarento, um homem pequeno diante dos imortais, mas gigante no desprezo que tem por vocês. Esse homem chama-se Laomedonte e o seu reino é Troia. Ide, pois, e aprendei entre as muralhas dos homens o peso da obediência que recusastes no Olimpo. Ora, este tal rei Laomedonte, apesar de orgulhoso, de ego inflamado e ambicioso, como dissera Zeus, ainda reinava uma Troia muito diferente daquela colossal cidade que mais tarde seria cantada pelos poetas. Era ainda uma cidade jovem, modesta, talvez apenas uma pequena fortaleza no meio de uma colina. E então, o Senhor dos Mares e o Senhor da Profecia, Poseidon e Apolo, desceram até à terra, despidos da sua glória e da sua divindade, para servirem o rei Laomedonte. Aos olhos do monarca, ambos pareciam meros mortais, mas com grande capacidade de trabalho. O rei Laomedonte não só aceitou a sua ajuda, como lhes prometeu um avultado pagamento, caso estes conseguissem construir a cidade mais bela, a cidade mais magnífica, mas também a mais difícil de transpor por qualquer exército mortal. A Apolo coube a tarefa pastoril. Conduzia todos os dias os rebanhos do rei pelas encostas do Monte Ida. A Poseidon coube a tarefa de construir. Ergueu, pedra a pedra, esta cidade, as grandes muralhas que vieram a ser conhecidas pelos poetas e tudo aquilo que faria Troia grandiosa. E então, chegada a primavera seguinte, e já construída uma fortaleza que talvez nenhum exército mortal conseguisse derrubar, e uma cidade tão magnânima quanto bela, seria agora tempo do ajuste de contas. Os dois deuses apresentaram-se ao rei, ainda como mortais, a reclamar então por esse salário avultado que lhes tinha sido prometido. A cidade estava agora construída, tinham que ser pagos. E foi aqui que o rei Laomedonte, homem mesquinho e de memória curta, selou o seu destino e o da sua cidade. Recusou-se a pagar. E pior do que isso, segundo alguns relatos mais severos, chegou mesmo a dizer aos dois deuses que se não saíssem imediatamente da sua cidade, lhes ataria aos pés e os venderia como escravos. E nesse mesmo instante, o ar arrefeceu de imediato. Poseidon e Apolo permaneceram imóveis, e por um momento, a luz à sua volta pareceu desaparecer. O ano de servidão tinha chegado ao fim, e com ele regressou o poder divino de ambos. O disfarce mortal de Poseidon e de Apolo caiu. Os seus corpos cresceram com uma força inabalável. E Poseidon, voltando-se para Apolo com os olhos escurecidos pela cólera, disse-lhe assim: Apolo, este homem assinou hoje a sentença da sua própria linhagem. Não esqueceremos. O mar tem memória mais funda do que qualquer abismo, e esta dívida há de ser cobrada. Se não a ele, aos seus filhos,
e se não aos teus filhos, à sua cidade. Na verdade, Troia conhecerá a maior das glórias, para poder então conhecer a maior das quedas. E assim partiram os dois, com o coração em fúria. Mas a vingança não tardou. Apolo enviou sobre a planície troiana uma peste que dizimava o povo sem distinguir o justo do culpado. Poseidon, fiel ao que prometera, fez emergir das profundezas do mar um monstro que acabaria por devastar os campos junto à costa, arrastando consigo pastores, lavradores, gado, colheitas e deixando atrás de si apenas fome, terror e destruição. Desesperado, o povo troiano voltou-se para os oráculos. E a resposta foi óbvia. Esta praga só acabaria quando o rei Laomedonte sacrificasse uma das suas filhas para o monstro. Obviamente o rei ficou aterrorizado e ainda tentou suplicar pelo perdão dos deuses, mas já era tarde demais. A sua filha mais velha, Hesione, foi acorrentada junto a um rochedo no mar. Foi despida de todas as roupas, menos das suas joias, para que o monstro a visse, e ali aguardava então a chegada da besta. Até que, nesse preciso momento, Héracles, mais tarde chamado de Hércules pelos romanos, apareceu. Estaria de regresso de uma das suas jornadas e ficou altamente aterrorizado ao saber o que iria acontecer a esta bela jovem. Então, prontamente, Héracles subiu até à cidade e foi falar com o rei Laomedonte. Ofereceu-se para salvar a sua filha em troca de algo. Vi a tua filha presa à rocha, como se prende um cordeiro para o sacrifício. Que cenário tão agoniante! Laomedonte, dou-te a minha força contra esta besta, mas em troca quero as éguas divinas que Zeus te ofereceu certo dia. Laomedonte acabou por aceitar de imediato esta proposta de Héracles, salvar a sua filha em troca de cavalos, por que não? E então, o herói enfrentou este monstro de uma forma muito peculiar, mas assustadora. Deixou-se engolir vivo pela fera e passou 3 dias e 3 noites nas entranhas da mesma, até que, vindo de dentro do monstro, saiu vitorioso, lutando contra as próprias vísceras desta criatura. E assim o monstro morreu, Hesione foi salva e a peste acabou por cessar. Tudo parecia estar bem. E seria de esperar que um rei que já tinha sofrido por uma promessa quebrada não o fosse fazer de novo. Mas o rei Laomedonte não aprendia nada e decidiu não pagar também a Héracles. As éguas imortais permaneceram nos seus corrais e o herói partiu sem o pagamento devido. Héracles não tinha tempo nem exército agora para se vingar. Mas ao deixar Troia, deixou uma ameaça que iria cumprir anos mais tarde. Passados então esses anos, Héracles reuniu uma frota e cumpriu a palavra. Alguns dizem que partiu com 18 naus, e Homero, voz mais antiga e talvez mais credível, fala apenas de 6 e de um punhado de homens. Héracles chegou a Troia e conseguiu com os seus homens aniquilar por completo as tropas de Laomedonte e o próprio rei. Este jazia agora, graças ao seu ego, à sua arrogância e às suas promessas quebradas. Depois de tomar Troia, Héracles poupou apenas um filho de Laomedonte. O seu nome era Podarces. Foi a própria Hesione que pediu que o seu irmão fosse salvo. Como resgate, retirou o véu de ouro que trazia na cabeça e entregou-o a Héracles. E por isso, dizem que Podarces passou a chamar-se Príamo, ou seja, o resgatado. Héracles aceitou o resgate e entregou o trono de Troia a Podarces, com uma condição. Este deveria agora governar com mais honra e mais nobreza do que o seu próprio pai. E Príamo acabou por fazê-lo. Decidiu governar com mais prudência, com mais modéstia. Casou com Écuba,
mulher nobre e sábia, e com ela teve 19 filhos. E a estes 19 somaram-se mais 30, filhos de concubinas. Mas entre os cerca de 50 filhos de Príamo, apenas um mudaria a história do mundo para sempre. E esse nome ainda estava por existir. Pouco antes do seu nascimento, Hécuba sonhou que dava à luz não um filho, mas uma tocha em chamas. E que desse fogo nascido do seu próprio corpo nasceriam então serpentes ardentes que reduziriam Troia a cinzas. E aterrorizada por este presságio, Hécuba acordou aos gritos. E Príamo, ao ver a sua esposa nestes preparos, mandou chamar Ésaco, o seu filho, que tinha o dom da interpretação dos sonhos. Ésaco, ao interpretar o sonho da sua mãe, disse assim: A criança que está para nascer será a ruína da nossa pátria. Troia irá virar um mar de chamas. Portanto, peço-vos, meu pai, livrai-vos dela antes que ela vos custe tudo o que tendes. Toda a criança com sangue real que nascer hoje em Troia deve ser destruída. Mas apesar dos avisos de Ésaco e das próprias sacerdotisas, Príamo não conseguiu matar o seu filho recém-nascido. E em vez disso, entregou-o a um pastor, Agelau, para que este o entregasse à sua sorte, à sorte dos deuses, e o colocasse, abandonado, no monte Ida. Mas também Agelau foi incapaz de matar esta criança. Deixou-o lá por uns dias, é verdade, mas depois regressou e viu que a criança ainda estava viva. O bebê tinha sido amamentado por uma ursa, segundo algumas lendas. E maravilhado por este prodígio, acabou por pegar no seu saco de couro e meter lá dentro esta criança. E daí o seu nome, Paris, que derivava de pera, que em grego antigo significaria saco ou bolsa. A bolsa onde Paris foi transportado. Porém, também alguns estudiosos dizem que o nome de Paris não vem do grego antigo, mas sim dos hititas, e que significaria o primeiro entre os homens. De qualquer forma, Paris foi criado entre rebanhos, sem saber nem suspeitar que sangue real corria nas suas veias. Cresceu forte, belo, nobre e justo, de uma nobreza rara para um pastor. Mas o nascimento de Paris, por si só, não bastava para cumprir a profecia. E no reino de Esparta vivia uma rainha de grande beleza, chamada Leda. Zeus, quando a viu, apaixonou-se por ela e quis unir-se a ela, como tinha feito já com tantas outras mortais. Mas de forma a não assustar a rainha na sua forma divina, transformou-se num cisne branco, magnífico, belo, envolto em mistério e luminosidade. Isto porque os cisnes, para os antigos, não eram uma ave qualquer. Estavam ligados à pureza, mas também ao fim das coisas, ao canto da morte. Dizia-se mesmo que os cisnes pertenciam ao mundo de Apolo, deus da música e da profecia, e que, embora quase mudos durante toda a vida, entoavam hinos ainda mais belos quando se aproximava a morte. E poderemos interpretar isto como mais um presságio da morte anunciada de Troia. Portanto, Zeus aproximou-se da bela Leda e Leda, em vez de ficar grávida, deu à luz um ovo. E desse ovo nasceram 2 mortais, Clitemnestra e Castor, mas também 2 imortais, Polideuces e a bela, a magnífica Helena, tocada pelo sangue divino. E assim, enquanto Paris crescia em Troia, Helena crescia em Esparta, dotada de uma beleza que iria abalar o mundo. E quando Helena chegou à idade de casar, todos os príncipes da Grécia correram até Esparta. Queriam ser eles os escolhidos. Queriam ser eles a casar com Helena. Vieram com presentes, promessas, cavalos, armas, ouro e palavras cuidadosamente escolhidas. Cada um desejava a mão de Helena e cada um acreditava merecê-la mais do que os outros. Tindário, que era o marido de Leda,
e o pai terreno, mas não biológico, de Helena, viu nisto um grande perigo, pois se escolhesse um dos pretendentes, ofenderia todos os outros. E se ofendesse todos os outros, talvez levasse Esparta para uma guerra que ninguém queria. E ao tentar desenvencilhar-se desta situação, apareceu um homem sábio, muito astuto. Seu nome, Ulisses, rei da Ítica, que falou assim para Tindário, o pai não biológico de Helena. Escuta-me, Tindário. Vejo diante de ti muitos reis, muitos príncipes e muitos corações inflamados pela mesma mulher. Se escolheres um só, todos os outros guardarão rancor. E sabes bem que o rancor entre reis, depressa, faz a guerra entre povos. Tenta, então, que todos jurem antes desta escolha. Que jurem sob o sangue de um sacrifício que defenderá o homem que vier a receber Helena como esposa. Que nenhum levante a espada contra o escolhido. Que todos protejam este casamento contra qualquer afronta, qualquer inimigo e qualquer homem que ouse quebrar esta união. Assim, aquele que vencer terá a esposa, a bela Helena, e aqueles que perderem ficarão presos pela própria palavra. Tindário percebeu a sabedoria deste conselho e mandou sacrificar um cavalo. Todos os pretendentes tiveram que jurar, diante do cavalo e do seu sangue, que fosse qual fosse o escolhido, prometeriam defender a bela Helena e o futuro marido dela de qualquer ofensa que lhes fosse feita. E então, depois de toda esta confusão, Helena acabou por escolher Menelau, o irmão de Agamemnon, que era o rei de Micenas na altura. E após a morte de Tindário, Menelau tornou-se então o rei de Esparta e Helena a rainha de Esparta. Este tinha casado com a mulher mais bela da Grécia. E parecia por algum tempo que a ordem e a paz tinham finalmente imperado e que todos poderiam então descansar. Os pretendentes, cada um deles, partiu então de volta para a sua terra. Os juramentos ficaram enterrados na memória de todos e Menelau e Helena ficaram então como reis de Esparta por direito. Mas o Olimpo não dorme, e outro casamento vinha agora plantar a discórdia. Tétis, a ninfa do mar que tinha salvo Zeus dos grilhões dos seus filhos e da sua esposa, casava agora com Peleu, um mortal que reinava a Fetia. E a união entre ambos não foi uma união qualquer. As terríveis moiras profetizaram que Tétis daria à luz um filho muito maior que os homens, muito maior que o seu próprio pai. Seria uma alma nobre, enérgica, tudo aquilo que os gregos mais gostavam, cheio de vida e com uma vontade inabalável de alcançar grandeza, poder e glória. Esse filho chamar-se-ia Aquiles, o maior dos guerreiros. O seu próprio pai Peleu, anos mais tarde, ao enviar o seu filho para a guerra, dir-lhe-ia isto: Sê sempre o melhor, meu filho, o mais bravo, e mantenha a cabeça erguida, acima de todos os outros. Mas tudo isto ainda estava por vir. E nas bodas de casamento entre Tétis e Peleu, todos os deuses tinham sido convidados para os salões dourados do Olimpo. Todos, menos uma, Eris, a deusa da discórdia. Uma deusa que por onde entrasse desfazia a paz. Uma deusa que quebrava amizades, que azedava casamentos, que era capaz de colocar irmãos contra irmãos e que em apenas uma palavra conseguiria fazer estalar uma guerra. E esta, sabendo que não tinha sido convidada para este grande casamento, para esta grande celebração, ficou corroída de inveja, de raiva, como um veneno proveniente da pior das serpentes. E preparava então a sua vingança. E quando os deuses já estavam num banquete, toda a gente se ria, toda a gente a festejar, toda a gente a dançar, eis que Eris apareceu. Das suas vestes retirou uma maçã de ouro,
brilhante como se tivesse sido arrancada ao próprio sol. Na sua superfície estavam gravadas apenas as seguintes palavras: Calisti, em grego, ou seja, para a mais bela. Então Eris, de maçã na mão, olhou para os deuses e disse-lhes, com uma doçura altamente cruel: Para a vossa alegria, não fui chamada para este casamento, ó habitantes do Olimpo. Eu sei. No entanto, decidi vir. Mas não vim de mãos vazias, calma. Trago comigo um presente pequeno, digno de uma festa tão perfeita como esta. Que esta maçã que trago fique então com aquela que entre todas for verdadeiramente a mais bela. E sorrindo, lançou a maçã pelo chão de mármore. O fruto rolou pelo salão até parar no centro da festa, girando lentamente. A música parou, as conversas morreram, os deuses calaram-se. Todos olharam para aquele fruto dourado, como se o futuro da própria Grécia estivesse ali, no meio daquele salão. Então, de repente, 3 deusas avançaram ao mesmo tempo. Hera, rainha do Olimpo, Atena, deusa da sabedoria e da guerra, e Afrodite, deusa do amor e da beleza. Cada uma estendeu a mão para a maçã, e cada uma recuou ao ver as outras aproximarem-se. Depois, de pé, a primeira a falar foi Hera. É evidente que esta maçã me pertence. Eu sou a rainha do céu, esposa de Zeus, sou a senhora entre os deuses. Entre todas as que aqui estão, nenhuma de vós possui a minha honra, nem o meu poder, nem a minha beleza de rainha. A honra é minha por direito, e por direito reclamo esta maçã. De seguida, Atena respondeu-lhe com os olhos cinzentos de raiva. O enorme direito decide esta questão. A verdadeira beleza não vive na coroa Hera, nem sequer no leito nupcial. Tu sabes bem que a beleza vive na sabedoria, na força e na ordem da mente. Esta maçã foi feita única e exclusivamente para mim. E por fim, a rir-se, Afrodite respondeu serenamente. A mim parece-me que nenhuma de vós compreende a beleza como eu. Hera possui uma coroa, é verdade. Atena possui uma lança. Mas eu sou Afrodite. Eu sou a própria beleza. O desejo que move homens, deuses e montanhas. A maçã não podia pertencer a outra, senão a mim própria. Pois eu sou a própria maçã. As vozes tornaram-se mais altas, as palavras mais afiadas, e os outros deuses recuaram, percebendo que aquela disputa podia rasgar o Olimpo por dentro. O casamento entre Tétis e Peleu, que começava em grande luz, em grande celebração, descia agora ao caos, exatamente como a deusa da discórdia tanto desejava. E incapazes de decidir qual delas iria ficar com a maçã, viraram-se simultaneamente para Zeus e disseram que ele deveria ser o deus que escolheria qual delas era a mais bela. A maçã da discórdia estava agora do lado dele. Ao ser escolhido de forma unânime por todas as 3, Zeus, que outrora fora tão corajoso, o vencedor dos titãs, o deus que derrotou a ordem terrível de Cronos, tinha agora as pernas a tremer. Isto porque qualquer escolha seria uma condenação. A fúria da esposa ou a raiva eterna de uma das suas filhas. Não havia vitória possível. Por isso mesmo, depois de pensar, declarou o seguinte: Esta decisão exige um juiz que não faça parte da disputa, que não seja Deus, nem Titã, nem habitante dos céus. Esta decisão exige ser tomada por um mortal. E de todos os mortais,
depois de percorrer toda a ilha da Grécia, os mares, os arquipélagos, encontrou então o jovem pastor Páris e escolheu-o a ele. O jovem guardador de rebanhos mal sabia que tinha sido escolhido para decidir os destinos de Troia e de toda a Grécia. E assim que Zeus determinou o escolhido, as 3 deusas acorreram rapidamente para o jovem pastor. Mas antes delas, chegou Hermes. Adiantou-se às deusas com um caduceu numa mão e a maçã dourada noutra. Hermes era o deus dos truques, um deus trapaceiro, tal como Eris, um símbolo da discórdia. E na verdade, era o único deus capaz de fluir livremente entre o mundo dos mortos, o mundo dos deuses e o mundo dos humanos. E com aquele riso rasgado e irónico de quem está prestes a iniciar uma barafunda, com todo o gosto, Hermes virou-se para o pastor Páris e disse-lhe assim: Não temas, Páris, pastor do monte Ida. Estas que vês diante de ti não são meras mulheres mortais. São Hera, Atena e Afrodite, deusas que todos os homens devem temer. Eu sou Hermes, mensageiro de Zeus, e trago-te a vontade do Senhor do Raio. Zeus escolheu-te a ti para julgar a beleza destas 3 deusas. Isto porque tu és bela entre os mortais e porque o teu coração conhece os caminhos do desejo. A ti e a nenhum outro foi entregue esta decisão. Recebe, pois, esta maçã de ouro que te dou. Lê o que nela está gravado e entrega àquela que aos teus olhos merecer ser chamada a mais bela. Páris ficou perplexo. Olhou para a maçã primeiro, depois olhou para as deusas que se aproximavam, cada uma mais bela, mais reluzente que a outra, e não conseguiu evitar. Sentia-se demasiado pequeno para tamanha decisão. Como pode um simples pastor como eu arbitrar a beleza dos próprios deuses? Quanto a mim, eu sei dizer qual de 2 cabras é a mais bela. Esse é o meu ofício, sou pastor. Mas aqui, onde todas são igualmente belas, não faço ideia como pode um homem deixar de olhar para uma para olhar para outra. Onde os meus olhos pousam, ali ficam presos, pois há beleza nas 3. Movo os olhos e o que encontro? Mais encanto ainda. Banho-me em beleza ao olhar. Estou cativo dela. Hermes, talvez seja mais sensato dividir a maçã em 3 partes iguais e que cada uma fique com a sua. Isto porque uma é esposa e irmã de Zeus e as outras são suas filhas. Seja qual for o lado para onde eu me volto, é uma coisa dificílima de julgar. Hermes insistiu. Isto já não está nas tuas mãos, Páris. Não se desobedece a Zeus. Usa agora teu próprio juízo, pois nem a mim me é permitido aconselhar-te nesta matéria. Zeus decidiu. És tu que vais julgar isto. Páris suspirou e aceitou relutantemente a maçã com as 2 mãos. Seja então, mas peço primeiro às 2 que perderem, que por favor não guardem rancor de mim. Sou apenas um homem, um mero mortal. Sou capaz dos erros mais estúpidos. As 3 deusas juraram então a Páris que iriam aceitar o seu veredicto, fosse ele qual fosse, e surgiram diante dele, livres de qualquer adorno, completamente nuas, exatamente como os pintores mais tarde as iriam retratar. Páris ficou naturalmente atarentado, mas teve que se recompor. Pediu para as ver uma a uma, e Hera apresentou-se primeiro. Olha bem para mim, jovem pastor, e lembra-te, se me escolheres, far-te-ei senhor de toda a Ásia, e não haverá homem mais rico do que tu, sob o sol divino. Páris agradeceu, não prometeu nada, e chamou Atena. Estou aqui, jovem. Se tiveres o discernimento de me escolher, eu própria dar-te-ei a vitória em todas as guerras que travares. E além disso,
Farei de ti o homem mais sábio entre todos os mortais. O jovem agradeceu a Atena, mas estava decidido a não aceitar também os subornos. Então chamou Afrodite. Eu quero que olhes bem para mim, pastor de Troia. Hera ofereceu-te um trono, é verdade. Atena ofereceu-te a guerra. Mas eu ofereço-te aquilo que nenhuma coroa pode comprar. O amor da mulher mais bela que os deuses já fizeram nascer entre os homens. O seu nome é Helena e está, infelizmente, já casada com o rei de Esparta, o rei Menelau. Mas sabes, isso, garanto-te, não há de ser problema nenhum para quem governa os corações como eu governo. Helena será tua se me escolheres. A deusa do amor aproximou-se devagar e Paris, nesse momento, sentiu o rosto a arder, como se o próprio ar à sua volta se tivesse tornado mais quente. Nem ele sabia explicar o que estava a sentir naquele momento, nem porquê. Paris nunca tinha sequer ouvido falar dessa tal Helena, mas ficou tão curioso e ficou com tanta vontade. Então, sem hesitar, Paris colocou a maçã dourada nas mãos da deusa do amor. A deusa Afrodite era então a escolhida. Esta deusa sedutora, conhecedora dos desejos e da psicologia mais íntima dos mortais, teria conseguido então trapacear o jovem pastor. Entrou-lhe na mente como uma figura fantasmagórica, como se lhe lesse os pensamentos e os instintos mais profundos. Hera e Atena afastaram-se em silêncio e numa tristeza profunda, mas Afrodite sorria, pois sabia bem o que tinha feito. Após a decisão, tudo pareceu estar bem. Paris regressou ao Monte Ida, mas não sabe bem porquê. Os seus instintos ainda lhe diziam que algo estava muito mal. Mas pronto, a paz imperou durante uns tempos. Até que, certo dia, partiu para Troia para ver um dos seus touros que havia vendido para um evento naquela cidade. E chegado lá, não conseguiu conter a vitalidade e a energia que tinha dentro de si. Troia vibrava e ele também. Então decidiu participar num concurso de pugilismo. Entrou na arena e venceu combate atrás de combate. Até que venceu também os próprios filhos do rei de Troia, do rei Príamo. Os filhos de Príamo tinham sido humilhados por Paris e decidiram ali mesmo que este desconhecido tinha de morrer. Colocaram vários guardas às portas da arena e então Heitor, um dos filhos de Príamo, decidiu empunhar uma espada para aniquilar este homem. No momento em que isto iria acontecer, Agelau, o pai não biológico do pastor, gritou desalmadamente as palavras que iriam mudar todo o destino desta cidade. Majestade, detenham os vossos filhos desta tempestuosidade. Este jovem que aqui vês também é vosso sangue. É o vosso filho. Paris é o filho que me mandaste expor no Monte Ida há tantos anos. O silêncio abateu-se sobre toda a arena. Príamo ergueu-se lentamente e a sua mulher Hecuba olhava incrédula. A rainha desceu as escadas e foi tocar no rosto deste jovem pastor. Ao tocar, viu nele aquele que tinha mandado à morte. Era o seu filho. De seguida, tanto Príamo como Hecuba levaram então Paris para umas celebrações. Estavam felizes, radiantes de ver o seu filho de volta. A cidade festejou. As celebrações não pararam durante dias, mas a alegria do rei não foi partilhada por todos. Os sacerdotes de Apolo não viam nisto um bom presságio e correram a avisá-lo que a profecia de Ésaco ainda estava então viva, pois este jovem pastor continuava a ser
a ruína anunciada da cidade de Troia. Para o oráculo, o jovem devia morrer de imediato, ou a cidade iria sofrer. Mas Príamo rejeitava o oráculo. Que Troia caia, mas que o meu filho não morra. Se os deuses quiserem cobrar-me este amor, que me cobrem a mim, mas não me peçam que mate 2 vezes a mesma criança. Então, uma paz ilusória abateu-se sobre a cidade de Troia durante anos. Assim viveram, até que um dia uma ferida antiga voltou. Hesione, irmã de Príamo e tia do jovem Paris, permanecia ainda presa na casa de Télamon, na Grécia. O próprio Paris ofereceu-se para ir resgatar a sua tia e então montou uma frota. Mas o verdadeiro destino da viagem não era Hesione. Paris já só pensava numa única mulher, uma mulher que nunca tinha visto e que lhe tinha sido prometida por Afrodite. Paris só pensava em Helena, a rainha de Esparta. Então fez-se convidado ao rei Menelau e partiu para Esparta. Obviamente sob o pretexto de fazer frente à Grécia, de maneira a resgatar a sua tia, Hesione. Paris na altura tinha uma esposa, uma ninfa, de seu nome Enone, e esta sabia perfeitamente o que se passava. E antes do jovem Paris partir, entre as árvores e o vento, disse-lhe assim: Eu sei que vais partir para seguir uma promessa feita por lábios divinos. Mas lembra-te, Paris, os deuses dão presentes como quem lança anzóis ao mar. O homem vê o brilho, mas só depois sente o ferro. Mas eu sei bem que esquecerás as minhas palavras. Não porque sejas cruel, mas porque a Afrodite não deixa espaço para memórias pequenas. Vai, já que tens de ir. Mas guarda isto no coração. Se um dia voltares ferido, Paris, vem até mim. Só eu, entre todos os curandeiros do mundo, saberei curar as feridas que te hão de marcar. Paris chorou aos seus pés, mas não conseguia conter o que sentia, e partiu na mesma, em direção a Esparta. Afrodite, fiel às suas palavras, soprou ventos favoráveis, e Paris e as suas tropas troianas chegaram a Esparta sem qualquer incidente. O rei Menelau de Esparta recebeu-o com banquetes, celebrações, festejos, e não suspeitava de absolutamente nada. E na primeira noite, enquanto as lâmpadas de azeite iluminavam todo o salão do palácio, eis que Paris e Helena trocaram pela primeira vez olhares. Ela entrava ao lado de Menelau, majestosa, magnífica. A beleza de Helena atingiu Paris como um golpe. Os olhos dos dois cruzaram-se e fixaram um no outro. E nesse mesmo instante, Afrodite entrou no coração de Helena como uma chama. Acendeu dentro dela um fogo que ela não entendia. E durante os dias seguintes, sempre que Menelau se afastava, Paris e Helena encontravam-se. Primeiro nos jardins onde as rosas pareciam florescer fora de tempo. Depois em corredores onde, estranhamente, nenhum cervo passava. No início falavam com formalidade, mas ao longo do tempo foram ganhando bastante intimidade um com o outro. Helena, que até então era rainha de Esparta, começou a entender que a sua vida era estreita em relação ao amor que sentia. Havia nela uma inquietação sem nome, uma sede que nem o trono, nem o casamento, nem a beleza reconhecida por toda a Grécia conseguiam satisfazer. Mas ainda assim resistia. Para ela não tinha nexo nenhum aquilo que ela sentia. E certa tarde, quando Menelau se afastou para tratar de alguns assuntos do reino, Helena encontrou Paris no interior do palácio e disse-lhe assim: Não devias olhar para mim assim, príncipe de Troia. Estás sob o teto do meu marido. Bebeste do seu vinho, sentaste-te à sua mesa, recebeste a sua confiança. Paris respondeu-lhe em voz baixa: E tu não devias olhar para mim, como se também já soubesses que pertence ao teu destino, Helena. Helena recuou,
mas não fugiu. Paris, não chames de destino àquilo que pode ser apenas loucura. Muitos homens cobrem o desejo com palavras sagradas, para não verem a culpa que trazem nas mãos. Então chama-lhe culpa, chama-lhe loucura, chama-lhe ruína se quiseres. Mas não me peças que atravesse o mar. Veja Helena de Esparta diante de mim e finja que os deuses não me trouxeram até aqui. Helena não respondeu, e talvez esse silêncio tenha sido a sua primeira resposta. E no 9º dia da visita, Afrodite abriu a porta final. Menelau recebeu a notícia que o seu avô tinha morrido em Creta e tinha agora que atender aos rituais fúnebres. Partiu sem suspeitar de nada, deixando lá o homem que lhe haveria de roubar a esposa. Podemos dizer que este sim foi o primeiro cavalo de Troia. E antes de partir, Menelau virou-se para Helena e disse-lhe assim: Helena, recebe os nossos hóspedes com a honra de Esparta, minha rainha. Que nada lhes falte enquanto eu estiver ausente. Zeus protege o hóspede e a nossa casa nunca faltou a essa lei. Helena baixou a cabeça. Como ordenas, Menelau. Porém, nessa noite, uma tempestade ergueu-se sobre Esparta. O vento vinha do mar. Os relâmpagos abriam o céu em clarões brancos. O trovão fazia tremer o chão do palácio. Helena encontrava-se junto à janela, a olhar para toda esta tempestade, até que Paris irrompeu pelo seu quarto adentro. Helena, podemos partir esta noite. Os meus navios estão prontos. Antes do amanhecer, estaremos longe demais para sermos alcançados. Helena hesitou. Por um instante, pensou em Esparta. Pensou em Menelau também. Pensou na casa que deixaria para trás. Nos juramentos, na honra, em tudo o que iria quebrar, apenas com um passo. Depois olhou para Paris e sentiu a corrente da Afrodite a puxá-la, sem ela conseguir resistir. Mas Paris, e se os deuses nos enganaram? E se isto que chamamos amor for apenas a forma mais bela da ruína? Paris estendeu-lhe a mão e disse assim: Então, que a ruína venha comigo. Helena tomou-lhe a mão. Lá fora estavam os homens de Paris com os cavalos prontos a fugir. Os rostos de todos estavam fechados. Sabiam bem o que estavam a fazer, pois ao levarem a rainha de Esparta, quebravam a lei da hospitalidade, aquilo que os gregos chamavam de Zénia, protegida por Zeus. Este era um código de hospitalidade sagrado, e ao traírem o anfitrião que os recebera, insultavam o próprio rei dos deuses. Insultavam Zeus. Mas eles não se importavam. A corrida até aos navios foi feita entre chuva, ventos e cascos sobre a terra molhada. Atrás deles começaram a soar os alarmes. Os guardas espartanos tinham encontrado o quarto de Helena totalmente vazio. Correram para a praia com as armas na mão. Mas já era tarde demais. Paris e as suas tropas já se encontravam a caminho. Remaram o mais rápido que conseguiram e finalmente chegaram a Troia e ancoraram diante das muralhas que o próprio Poseidon tinha erguido com as suas mãos. E aí, Paris celebrou o seu casamento com Helena diante de toda a cidade. Os troianos, deslumbrados por uma beleza que parecia não pertencer ao mundo dos mortais, acolheram-na sem hesitar. Diziam alguns que não fora apenas Paris quem se apaixonara por Helena. Troia inteira caíra sob o mesmo feitiço. O próprio rei Príamo jurou que nunca iria devolver Helena a Esparta. E enquanto Troia celebrava, ninguém parecia lembrar-se do juramento que tinha sido feito muitos anos anteriores sobre Helena. O juramento que toda a Grécia fez de defender, custasse o que custasse, o marido de Helena e a própria Helena contra qualquer afronta. Esse juramento, esquecido nos salões de Troia, era lembrado do outro lado do mar.
Ao saber do sucedido, Menelau ficou furioso e mandou reunir todos os reis da Grécia. Todos aqueles que tinham jurado proteger a sua honra. Um juramento que tinha sido feito para evitar guerra entre os homens, teria sido quebrado por quem menos esperavam e iria agora despoltar uma das maiores guerras de sempre. E então, a Grécia em peso movia-se agora para Troia. Algo que Príamo, Paris e até a bela Helena não suspeitavam. E se quiserem ficar a conhecer todo o despoltar desta guerra, não percam o segundo episódio desta minissérie. Obrigado.